Bom, falando agora sobre educação, os alunos da rede terão 15 minutos a mais de aula por dia, decisão tomada pelo governo do estado de São Paulo, e gentilmente nos atendendo, mais uma vez, o secretário de Educação do estado de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Thiago, bom dia, Augusto Nunes, Marco Antônio Villa, é um prazer poder estar aqui falando com vocês na Jovem Pan. Secretário, 15 minutos a mais por dia, o que isso vai interferir, influenciar no aprendizado, na melhora do ensino aqui em São Paulo? Tiago, a mudança não são apenas os 15 minutos a mais. Os 15 minutos a mais representam, ao longo de um ano, 50 horas. Então, no fim, é relevante. Mas é o conjunto que é importante nesse caso. Nós estamos fazendo uma alteração, por exemplo, no número de tempos de aula dentro da escola. Nós estamos subindo de 6 aulas para 7 aulas diárias, com a diminuição do tempo de aula de 50 minutos para 45 minutos. E aí, somado a esses 15 minutos, eu tenho novos 5 tempos de aula, um para cada dia. E aí nós teremos a organização do nossa grade curricular, trará, por exemplo, o que a gente chama de projeto de vida, tecnologia como componente curricular, 2 tempos de projeto de vida, um de tecnologia e 2 tempos de eletiva, desde o 6º ano até o ensino médio. Secretário, bom dia, Marco Antônio Villa, secretário. Eu li rapidamente a proposta. Isso significa, só para entendimento de quem nos acompanha, há uma extensão da jornada diária de aula dos alunos, de tempo que ele permanece na escola, é isso? Exatamente. Nós temos, no total, nós temos uma extensão de 15 minutos. Sim. Para todos os alunos da manhã e da tarde. O noturno, nós ainda estamos em discussão, porque seria irreal aumentar o tempo do ensino médio noturno, que já tem desafios para manter 4 horas, que já é menor do que a carga do diurno, né? Sim. O diurno atualmente tem 5 horas e o noturno tem 4. E a gente já nem cumpre as 4 horas, sendo bem transparente, porque nós temos uma série de problemas. Quando tem jogo de futebol na quarta-feira, as aulas em muitas escolas não acontecem. Na sexta-feira à noite é um desafio manter o aluno. Então nós temos que pensar outra proposta para o ensino médio noturno. E a gente precisa muito do que a rede já faz, que é a premissa que a gente trabalhou para trazer esses componentes novos para a nossa grade, né? O que a rede já faz, né? Nós temos 600 escolas de tempo integral que já tem projeto de vida, que já tem, por exemplo, eletivas, com 200 mil alunos sendo beneficiados. Uma grande experiência na rede sobre isso. Só que nós não conseguiríamos fazer tempo integral para todas as escolas dentro do nosso governo. Isso levará 10 a 15 anos. Sim. Então, como que a gente traz aquilo que funciona para todos os alunos? Porque é uma questão de equidade, de olhar também para o que funciona dentro da rede e conectar melhor os alunos, né? A gente sempre tem aquela pergunta, mas o aluno sai perguntando e a gente também, né? Para que serve a escola? Por que eu estou estudando isso ou aquilo? Então, esses componentes ajudarão a fazer essas conexões pela experiência que a gente tem tido na rede. Secretário, é Augusto Nunes, bom dia. Bom dia. Secretário, se não existissem essas limitações que o senhor mencionou, qual seria o tempo ideal de permanência na escola? 8 horas. A gente gostaria muito de poder trabalhar com pelo menos uma permanência de 8 horas dentro da escola. Agora, teríamos um problema, não é nem só a limitação de dinheiro, é lógico que dinheiro é fundamental, senão você não roda, você tem que aumentar a alimentação, você tem que aumentar uma série de coisas, mas a gente tem problema de estrutura, por exemplo, para garantir que 8 horas, que seria um turno único efetivo, no mínimo, né? Aonde eu coloco os outros alunos, porque eu diminuo a metade o número de alunos que a escola comportaria. Então, é só num programa de longo prazo. Nós temos em mente de continuar ampliando a rede de tempo integral. Somente esse ano nós aumentamos 53 novas escolas em tempo integral, mas esse aumento, ainda que a gente acelere e a gente pretende acelerar esse processo, ainda vai levar mais tempo. Por isso que a gente está olhando para as boas práticas para trazer para dentro da rede regular aquilo que funciona lá também. Secretário, a questão das férias, que outro dia nós discutimos aqui no Jornal da Manhã, há uma alteração no calendário das férias escolares do ensino público, né? Isso. E essa alteração, eu depois dei uma olhada rápida nos estudos internacionais, o senhor tinha falado sobre isso, quer dizer, então agora passaremos a ter 4 momentos de férias com tempos distintos, não é isso?
Exatamente. Então nós temos as férias grandes que não foram mexidas. Sim. Em janeiro. 15 dias em julho, nós estamos nos aproximando ao que é feito mesmo dentro de São Paulo. A rede municipal, por exemplo, de São Paulo, 15 dias. 600 municípios no estado de São Paulo são 15 dias em julho. A maioria absoluta no Brasil. E a gente está colocando daí uma semana de descompressão ao fim do primeiro bimestre e uma semana de descompressão ao fim do terceiro bimestre. Isso é bom para o aluno, porque pequenos prazos que não prejudiquem a continuidade são bons, ao contrário de longos períodos que fazem com que o aluno perca o contato com aquilo que ele estava fazendo, e especialmente o aluno mais pobre acaba tendo aumentada a desigualdade, porque ele não tem acesso às mesmas coisas que, por exemplo, um menino que é de uma família que tenha mais condições. Denise. Secretário, eu queria falar um pouco no sentido mais amplo da educação, que nós estamos vendo aí a redução da verba destinada às universidades. Eu queria aproveitar até a sua experiência na área federal, uma redução na faixa de 30%, e aqui em São Paulo nós temos o início de uma CPI para auditar as contas das universidades estaduais. O senhor acha que há a condição de se reduzir essas despesas sem comprometer o nível do ensino? Pela sua experiência, há essa margem? Bom, Denise, primeiro, desculpa não ter lhe cumprimentado, bom dia. Olha, primeiro que eu acho que quando a gente lançou, por exemplo, esse programa da educação básica, a gente não lançou requisitando novos recursos. A gente lançou sabendo que nós precisamos trazer mais eficiência no gasto. E isso na educação, em qualquer lugar na gestão pública, tem espaço. Isso serve para as universidades também, sejam elas federais, estaduais, de qualquer lugar do Brasil. A gente mostra estudos de, por exemplo, universidades federais. Eu vou usar mais exemplos das federais, porque eu conheço mais alguns casos, logicamente, por ter sido ministro. Mas, por exemplo, nós tínhamos aqui a Unila, em Foz do Iguaçu, que começou a construir um campus que custa quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. Se gastou quase 400, 500 milhões de reais e não tem uma sala de aula pronta para usar. E está num prédio cedido. Então, falta de planejamento, falta de senso de realidade e tudo que é urgente efetivamente para funcionar. Então, só para você ter uma ideia, o orçamento do MEC inteiro para investimento era de 400 milhões de reais. Somente esta universidade tinha uma obra de 1 bilhão e 800 milhões. É lógico que faltou gestão, faltou responsabilidade. E neste caso nós temos muitas coisas. A gente pode falar da UFRJ, por exemplo, no incidente do museu. Ora, a universidade é que tem autonomia para colocar mais recurso naquilo que deseja. Essa autonomia da universidade. O Ministério, por exemplo, nunca pôde opinar sobre colocar mais dinheiro para a manutenção do museu. Mas se gastou muito mais dinheiro com a rádio universitária, por exemplo. Então, tem espaço sim, tem que trazer um número maior de alunos por professor. Nós temos espaço isso. Você vai olhar grandes experiências fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, o número de alunos por professor é maior, inclusive para atendimento, e especialmente a alocação do tempo do professor. Nós temos que discutir o tripé que tem hoje ensino, pesquisa e extensão para as universidades. Ele não necessariamente precisa ser replicado para cada professor. Tem professor que tem perfil para ser professor e não necessariamente pesquisador, mas a gente paga o tempo para ele ser pesquisador e muitas vezes não é bem aproveitado esse tempo, não por culpa do professor, mas é simplesmente porque ele não tem perfil, assim como o caso contrário. Tem gente que é pesquisador nato e aí a gente deve investir mais tempo com ele. Então tem muita coisa que deve se aproveitar melhor e isso impacta num aproveitamento melhor dos recursos. Não creio que seja retirar recursos das universidades, mas usar melhor para garantir mais acesso e mais qualidade. Perfeito. Secretário de Estado da Educação aqui de São Paulo, Rocieli Soares, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia de trabalho para o senhor, até a próxima. É sempre um prazer poder falar de educação. Desejo um abraço para todo mundo do estúdio, especialmente a todos os ouvintes da Jovem Pan.